que responsável hoje de transmitir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Muito feliz com tudo que Deus tem feito neste lugar, pastor Renato. Muito mesmo. Estávamos ontem no Lar Ágape. Pensa num culto gostoso, irmãos. Né? Irmãos, culto que tem participado conosco, tem sido bênção para a nossa vida, bênção para essa comunidade. Eu cheguei hoje na igreja, enquanto estava ali acontecendo os louvores, eu estava ali com o olho cheio de lágrimas, agradecendo a Deus. Que eu falei, onde Deus nos coloca, né, pastor? É um privilégio para nós. E às vezes, quando estamos dentro, não conseguimos enxergar o tamanho do privilégio. Sabe quando você enxerga esse privilégio? É quando você está fora. Então, só quem está fora sabe a falta que é estar dentro de um lugar como esse. Irmão, não tem lugar melhor. Que gostoso é cultuar ao Senhor. Olha para essa pessoa e fala, é bom demais servir a Cristo. Fala para ela com mais fé. Fala, é bom demais servir a Cristo. É bom demais. Antes de mais nada, eu quero que você levanta assim o dedo indicador, levanta para o alto, levanta, aponta para 3 pessoas que estão do seu lado e fala assim, a dor que eu não quero. Fala, a dor que eu não quero, mas é ela que eu preciso sentir. Fala, oh glória, Eu não sei se você entendeu, mas a dor que você não quer é essa que você vai precisar sentir. Estava agradecendo a Deus aqui, a Camille pegou esse microfone, ela foi muito feliz no que ela falou. Falei, Deus, obrigado pela mensagem que o Senhor me deu. Quando o pastor Renato coloca o nome dos pregadores, que ele coloca antes, um mês anterior, muitas mensagens vêm na cabeça, você começa a se perguntar o que eu vou ministrar, e você vai para a oração e pergunta, Deus, qual é a sua vontade? Qual é a mensagem que eu preciso passar para a igreja? E me balançou, eu falei, vou falar da guerra dos 6 dias, eu já estava dando uma olhada sobre isso, falei, não, vou falar um pouco do ressurgimento do Estado de Israel como nação, mas eu vim para uma reunião maravilhosa que tivemos aqui domingo, e foi naquele domingo que Deus me deu essa mensagem. Nós tivemos uma reunião maravilhosa aqui com a liderança da igreja, com os irmãos que aqui estavam. Dentre essa reunião, o pastor deu uma oportunidade para todos falar que estava nessa reunião, e eu comecei a escutar cada um, relato de cada um, e Deus foi me dando essa mensagem. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Quem trouxe Bíblia, abra ela comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Livro do Ezequiel, capítulo de número 1. Muda aí, varão. Dá um louvor aqui, isso aí. Livro do Ezequiel, capítulo de número 1. Diz assim o texto. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, no meio da onde? No meio da onde? Junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Fecha a sua Bíblia. Fecha não, coloca ela na sua cadeira com a Bíblia aberta para você acompanhar o texto. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. Pode tomar o seu assento. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, falar deste homem chamado Ezequiel, que escreve esse livro de uma maneira significativa, do ponto de vista humano, era tudo o que ele não queria passar. Falar deste homem, deste livro especificamente, ele foi escrito dentro de um cativeiro. Repete comigo, dentro de um cativeiro.
esse é o tempo. Isso nós aprendemos na aula de teologia com o nosso pastor Renato. Ele começa a dar ali as datas que aconteceram, os cativeiros, quando Deus levou o povo de Israel cativo. Nós somos ruins de data, mas nós estamos pegando, pastor Renato. Que aula maravilhosa que tivemos. Nós aprendemos que o povo de Israel foi levado algumas vezes para o cativeiro, fruto de desobediência que tiveram com o Senhor. Toda vez que o Senhor lhe ordenava algo que não era para eles fazer, o povo de Israel sempre fazia, não tinha condições. Toda vez que Deus lhe ordenava para ir à busca de algo, mas pelo um caminho que Deus o dava, parece que o povo queria pelo caminho diferente que Deus tratava com eles. O profeta Ezequiel é um profeta muito interessante desta época. Ao escrever este livro do cativeiro babilônico, a família desse profeta não era da família dos profetas que existia no Antigo Testamento. Este nasceu numa família sacerdotal. Repita comigo, sacerdotal. Presbítero Edgar, o que é um sacerdote? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver as funções que os sacerdotes o tinham, para que refresque a sua mente. Lembra quando Deus deu a instrução para aquele Moisés, a criação do tabernáculo, deu a medida, deu as coisas que ele queria. Existia 2 lugares sagrados que Deus havia separado para o sacerdote entrar, 2 lugares privilegiados. Repita comigo, privilegiados. Esse era o sacerdote, a função do sacerdote. Dentre elas, uma delas era entrar no Santíssimo, no lugar sagrado. Pensa no privilégio que era quando Deus fala para Moisés separar as 12 tribos e começa a dar funções, começa a retribuir as 12 tribos, dentre elas uma família, a família de Arão. Fala, a família de Arão foi escolhida para assumir o sacerdócio do Senhor. Este homem que nós acabamos de ler o livro aqui no primeiro capítulo, no livro de Ezequiel, ele vem dessa família, a família do sacerdócio. Interessante que quando ele começa a ler o texto, ele começa: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês. Ele começa a dar datas: e estando eu no meio do cativo. Tudo que aquele profeta queria era não estar no meio daquele cativeiro. Imagine você comigo, aquele homem quando cresce, ele olha para o seu pai, de uma família sacerdotal, ele vê as funções que o pai exercia. Eu imagino ele conjecturando, olhando dentro da sua casa, dentro da sua família, e os filhos olhando, esse profeta olhando para o pai e dizendo: eu quero servir ao sacerdócio como meu pai. E ele cresce e vai crescendo na medida do tempo, e o pai vai exercendo a sua chamada sacerdotal. Eu imagino ele olhando e falando: quando eu crescer, chegar aos 30 anos, eu quero servir ao sacerdócio como meu pai. Era o sonho, provavelmente, do que ele tinha. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ele começa a se deparar e começa a dizer: estando eu no meio dos cativos. A pergunta é: o que aquele homem fez, pastor Renato, para estar no meio do cativeiro babilônico? Fica aqui o primeiro conselho para quem tem aquela chamada, aquela vocação, sabe que Deus lhe escolheu. Olha para essa pessoa e fala: nem tudo vai ser como do jeito que você quer. Fala, nem tudo será do jeito que você quer. Fala com mais fé, que nem eu estou acreditando. Fala: nem tudo. Ajuda o pregador, irmãos, ajuda. Fala: nem tudo vai ser do jeito que você quer. Era tudo que ele não queria. Ele sonha em ser sacerdote, Alberto. Mas quando eu fui estudar esse texto, quando eu olho, provavelmente ele tinha uns 30 anos quando ele começa a exercer esse ministério, e era a idade que ele começaria a exercer o sacerdócio. Era a idade que ele poderia começar a exercer aquilo que ele sempre sonhou. Ele cresceu vendo o pai sendo sacerdote, dizendo: eu quero ser como meu pai. E quando ele completa os seus 30 anos de idade, quando ele pensa que os sonhos dele vão começar a acontecer, ele se depara no meio de um cativeiro. Ele começa a perceber que tudo que ele planejou no meio da sua caminhada começa a ser diferente. Quantos de nós aqui, quando iniciamos a nossa adolescência, iniciamos aos 18 anos e começamos a
sabe, traçar planos. Eu vou fazer aquela faculdade, eu vou casar com aquela pessoa. Você começa a se apaixonar, você começa a desenvolver os seus sonhos. Mas um belo dia você se encontra num episódio que você não queria, Márcio. Você olha para o meio da situação e fala: eu não queria estar aqui. O que eu fiz para estar no meio desse cativeiro? Eu imagino Ezequiel sentado, diz o texto, à beira do rio Quebar, olhando aquele rio e perguntando: pastor Renato, o que eu fiz para estar aqui no meio do cativo? Parece que eu vejo eu e você na história, sonhando com coisas grandes e maravilhosas, mas quando vai passando, e o tempo vai passando, e você se depara a lugares que você não queria estar. Você se depara com problemas que você não queria para a sua vida. Você sonha com um casamento maravilhoso, mas quando você casa, é só problema, é só dificuldade. E vai passando o seu tempo e você começa a se perguntar: por que Deus não deu o que eu sonhei? A primeira pergunta para nós que temos um sonho é se perguntar: por que não aconteceu o que eu tanto sonhava? Eu queria tanto uma família maravilhosa, mas no seu momento, na sua ótica, você está percebendo que não. Você está vendo que não. Mas a notícia de Deus para a sua vida, olha para essa pessoa e fala: é no meio do deserto que os céus vai se abrir. O que me chama a atenção, Leandro, é que ele começa a discorrer o texto, e o texto vai dizer: junto ao rio Quebar se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Você não está entendendo nada, mas é no meio dessa prova que Deus vai abrir o céu para você. Quanto tempo que você não tem a sensibilidade de Deus te mostrar algo, mas você fala: irmão Edgar, eu estou no meio do deserto, estou no meio dessa peleja, eu estou no meio dessa prova. Olha para essa pessoa e fala: é no meio desse deserto que os céus vai se abrir para você. Fala: é no meio desse deserto. É no meio do deserto que o céu vai se abrir para você. E quando nós estamos cativos, na visão humana, nós não conseguimos observar aquilo que Deus tem para nós. Já percebeu? Eu passei pelos meus problemas, e a primeira coisa que eu vim aqui e falei: pastor Renato, pastor, eu não quero mexer mais com esse negócio de ministério. Eu quero só sentar e cultuar. Mas 2 meses meu coração estava chamando para isso. Não dá, pastor, não dá. Sabe por quê? Você está triste, você está achando que Deus acabou todo o projeto com você. Você está na sua casa, está tendo problema dentro da sua família, e você está pensando que a sua família acabou. Você está naquela porta de emprego que Deus abriu, ou quem sabe está desempregado e está falando: os projetos de Deus acabou comigo. Eu já me perguntei algumas vezes. Ele cresce, e no exato momento em que o sonho poderia se concretizar, ele percebe que ele está no meio do cativeiro, não pediu para estar lá, não comprou, mas estava pagando a fatura, por causa de uma promessa. Quando Deus promete, irmãos, eu não sei se é bênção para você ou se é maldição, mas se Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. E tem hora que Deus fala que vai tirar, e você não está acreditando, mas Deus vai tirar também. Deus falou há anos atrás, profetizava que essas pessoas iriam para o cativeiro, e foi de fato. A pergunta é: como é que um jovem daquele, que sonhou crescendo com o seu ministério sacerdotal, está no meio do cativeiro, está se chegando naquele princípio? Eu imagino como estava o coração de Ezequiel. Aos 30 anos, ele só poderia exercer aquele ministério. Prova disso, lembra? Quando Jesus aparece, só aos 30 anos começa a exercer o seu ministério, porque era a lei. Então, de maneira alguma, por mais conhecimento que Ezequiel poderia ter, ele não poderia exercer aquele ministério. Tem gente que até conhece,
que até sabe, mas não está no tempo de muita coisa. Tem gente que até sabe, que até conhece, mas tem um tempo determinado para você. Olha para essa pessoa e fala: tudo tem um tempo na sua vida. Ajuda o pregador. Então por que você está preocupado? Está ansioso? Está pensando que as promessas de Deus acabou para você? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, todos aqueles que Cristo chamou para um ministério tiveram que passar por um tempo de processo, um deserto. Fala com a boca cheia, fala: um deserto. Todo deserto te faz crescer. Olha para trás e já veja o que você passou. Fala. Em qual momento que você aprendeu mais? Foi na felicidade ou foi no deserto? E você olha para trás e você tem que glorificar a Deus. Você fala: Deus, obrigado. Porque quando eu olho para trás eu sei quanto que eu estou evoluindo, quanto que eu estou crescendo. Eu estava ali chorando. E eu falei um pouco sobre isso no Larágape ontem, pastor Renato. Eu estou valorizando cada minuto quando eu estou na casa do Senhor, pastor Renato. A cada minuto quando eu estou aqui, quando eu estou sendo útil para essa casa, eu falo: Deus, obrigado, porque um dia eu estive fora, eu falei: Deus, me coloca lá de novo. Eu estava no meio dos cativos e falando: Deus, me coloca lá de novo, porque eu sei que a falta que me fazia. Imagina Ezequiel, o sonho era estar em Jerusalém, mas estava na Babilônia. Quem tem chamada, quem tem promessa, se prepare para as coisas que vai acontecer na sua vida. Irmão Edgar está falando que eu vou sofrer. Eu não estou falando isso, mas chegará tempos difíceis para vocês, como chega para mim também. Desde que o mundo é mundo, que Deus resolveu se revelar através da sua palavra, está aqui. Todos, desde Moisés até o último que foi João, o escritor do Apocalipse, todos tiveram situações difíceis no ministério. Todos tiveram situações difíceis no ministério. Eu preguei ontem sobre o apóstolo Paulo lá no Larágape, pastor Renato. E eu disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 4, ele vai dizer: eu não tenho do que me gloriar. Se eu for me gloriar, eu vou me gloriar na onde? É nas minhas fraquezas. Porque ele sabia que nada vinha dele, tudo vinha de Deus. Ele poderia ter todas as coisas, mas ele sabia: tudo vem de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, eu não sou nada. E eu comecei a descorrer o texto. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, dá até medo de viver, porque sinceramente, tem hora que a gente está reclamando por poucas coisas. Tem hora que a gente está na teologia com o pastor Renato, o pastor começa a falar dos homens, irmãos, e a pergunta dele é: será que a gente está preparado para viver o que eles viveram? Sinceramente, eu não consigo te responder. Desde a época de Moisés, quando saiu do Êxodo, quando foi para Josué na conquista da terra, quando vem o período da monarquia, os reis que Deus levantou, mas quando a gente olha para o texto, a gente começa a enxergar que todos eles fracassaram. Quando nós vamos para o Novo Testamento, que se inicia ali no livro de Mateus, terminando no Apocalipse, nós vamos ver que todo mundo teve os seus particulares, os seus problemas com o Senhor. Tiveram seus momentos de perda, tiveram seus momentos de tristeza. A pergunta é: e por que você não quer passar por esse momento tão difícil que você está passando? Em todos os momentos que esses homens passaram, sofreram, o Senhor estava com eles em tudo. E tem hora que nós nos sentimos sozinhos, tem hora que eu não sei se só comigo acontece essas coisas. É tanta luta, é tanta prova, e nós pecamos ao reclamar com o Senhor. Mas é no culto como esse, no culto como ontem, quando eu começo a ler o texto, eu comecei a ler esse texto, pastor Renato, eu comecei a ler a história de Ezequiel, quem era Ezequiel. A Bíblia não dá muito a história de quem era, mas o pouco que ele começa a descorrer no texto, no capítulo 1, eu vejo que havia um sonho no coração desse homem, e quando ele já começa a sua trajetória, ele já começa dizendo que não estava onde queria.
Olha para essa pessoa e fala: sabe por que muitos sonhos não aconteceram na sua vida e nem vão acontecer? Porque pode comprometer o que Deus tem para você. O que o Senhor tinha para Ezequiel, a chamada era diferente, pastor Renato. Quem sabe ele sonhava em ser sacerdote. Ele cresceu vendo no meio da sua família, quem sabe o seu pai servindo ao sacerdócio e dizendo: eu quero ser como ele. Mas ele aparece num cativeiro, descrito como um profeta. E quando nós olhamos o episódio em que esse profeta aparece e profetiza para o povo de Israel, a gente fala: Deus, eu sei, porque alguns sonhos que eu tanto sonhei não aconteceram na minha vida, porque pode comprometer o que Deus tem para você, e não vai. Se tem alguma coisa na sua vida que o seu sonho pode comprometer a chamada de Deus na sua vida, eu vou falar bem alto: não vai acontecer. Não vai, não vai, não vai, não vai acontecer. Se em algum momento da sua vida o seu sonho é algo que tira você da sua chamada, da promessa que Deus tem para você, Naldinho, não vai. Não há possibilidade disso acontecer. Está na história, isso é história. Não aconteceu com ninguém, não vai acontecer com nós e não irá acontecer com ninguém, porque o que Deus tem para você é muito maior daquilo que você sonha. Ajuda eu a pregar, fala para ele: o que Deus tem para você é muito maior daquilo que você imagina, daquilo que você sonha, daquilo que você quer. Você está sonhando com uma coisa tão pequena que para você parece ser grande. E no meio do caminho você começa a perceber que o que Deus tem para você é muito maior daquilo que você sonha. Eu sonhei tanto em fazer faculdade. Eu tentei fazer 2 faculdades. Eu trabalhava numa empresa maravilhosa, irmãos, multinacional. E o meu chefe chegava em mim e falava: Edgar, por que você não faz uma faculdade? Eu falei: André, eu vou fazer. Mas sabe quando você está aqui na sala de aula, você fala: eu só estou sonhando com o financeiro, eu quero ganhar um pouco mais, mas não está no coração, pastor. Sabe? Se você prestar atenção direitinho àquilo que você sonha, você vai perceber que lá na frente você vai falar: nem estava no meu coração isso, e eu queria tanto. Nós estamos vivendo um momento de crise, um período de muita ansiedade. Nós não conseguimos mais esperar que Deus cumpra algumas coisas na nossa vida. Nós queremos ajudar Deus toda hora a cumprir alguma promessa. Prova disso é que até aquele áudio do WhatsApp, quando é grande, você coloca no número 2, já percebeu? Você começa... Tudo bem que o áudio é grande, mas você já não consegue ter paciência mais para escutar o áudio. O vídeo do Instagram, do TikTok, é 30 segundos. Se te agradar, você fica. Se não te agradar, 5 segundos você já rola o vídeo para cima. Você já não quer mais, está ansioso demais. E está sofrendo com coisas que não era para sofrer. O período do cativeiro Deus estabeleceu. Antes desse período, o pastor Renato pregou aqui: não adianta querer sair. Há um período para tudo. E eu vou te dizer alguma coisa para você, irmão. Se está acontecendo tudo errado, descansa. Faz que nem eu. Eu cheguei no momento que eu já estou descansando, pastor. O telefone toca, eu já não me preocupo mais. Eu estou orando a Deus, faz um milagre. Eu sei que Deus vai fazer. Mas nós estamos sofrendo com coisas que nem aconteceu. Nós estamos esquecendo da promessa que Deus nos fez. E falando: Deus, está demorando demais, Deus me esqueceu. Está ansioso demais. Olha para esse irmão, você está ansioso demais, irmão. Imagina esse homem no meio do cativeiro, sabia que a família tinha uma promessa, Marinho, e dizendo: quanto tempo demorará mais essa promessa, Ieda? E o Senhor havia estabelecido um tempo. No colégio apostólico não foi diferente. Foi assim com Pedro, foi assim com André, foi assim com Tiago,
Foi assim com todos aqueles que passaram. E nós queremos que as coisas sejam diferentes com nós. Há um tempo de Deus para as coisas acontecerem. Sabe o que me chama a atenção neste livro do profeta Ezequiel? Eu estava lendo o texto, e quando eu cheguei no capítulo 2, ele disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. É no meio do deserto que Deus quer falar com você. É no meio do cativeiro que Deus quer cumprir a promessa na sua vida, pastor. Quem sabe Ezequiel estava ali chorando, pensando: Deus, eu quero ser sacerdote. Deus estava dizendo: será profeta, profetizarás no meio do cativeiro. Que privilégio é esse? Aproveita esse tempo de crise que você está vivendo. Quem sabe você está num lugar, no emprego que você não queria. Quem sabe a situação no meio da sua casa não é o que você queria. Quem sabe esse período que você está vivendo é de escassez, período de luta, de prova. E você está se perguntando: Deus, até quando? Eu quero te dar uma notícia boa. Aproveita esse momento para olhar para cima e tentar enxergar o céu aberto para você. Foi no meio de uma dificuldade, de uma tribulação tão grande, quando eu vim para cá, achei que as promessas de Deus tinham se acabado na minha vida. E Deus falou para mim: olha para cima. O pastor Renato sempre me fazia uma pergunta e eu não esqueço. Ele falava para mim: você acredita que você tem chamada? Ele poderia dizer: você tem chamada, mas ele perguntava para mim: você tem chamada? Você crê que você tem chamada? Todas as vezes que eu conversei com o Senhor me fez essa pergunta. E algumas vezes eu me esqueci da que eu tinha chamada, pastor. O Senhor falava e eu começava a refletir. E eu comecei a me indagar: será que eu tenho chamada? Dá aquele receio. Deixa eu falar para você, nem tudo é do jeito como você quer. O profeta, ele sonhava em ser algo, mas Deus tinha algo maior para ele. Eu sei que eu tenho uma chamada. Você também tem que saber o que você é para Deus, o que Deus é para você. Eu costumo sempre dizer: nunca olhe Deus com os olhos das outras pessoas, nunca. E nós temos aqui o privilégio, irmãos, pensa numa igreja maravilhosa, bíblica, que nos ensina a Deus como Deus Ele o é. Mas começa a viver as suas experiências com Deus. Fala: Deus, eu estou no meio do cativeiro, eu estou no meio da minha tribulação, mas eu quero ver o céu aberto. Quem sabe o momento que você está vivendo não te propicia isso, mas Deus pode fazer na sua vida o céu se abrir ainda hoje. Quantos acreditam nisso? Se coloque de pé nessa noite. Enquanto eu fui lendo esse texto, as dores que Ezequiel passou não impediu dele ver Deus abrir o céu, pastor. E o nosso problema é que no meio da nossa luta, a gente fica tão afastado de Deus no meio dos problemas, que a gente não consegue mais ouvir Deus falar conosco. Deus está falando: não vai, você quer ir. Pode ser que seja só comigo. Deus está falando: eu não quero, mas está falando: eu quero. E quando as coisas acontecem, você percebe que não era para acontecer de fato. As dores, os seus traumas, ele poderia estar no meio daquele cativeiro, sentado na beira do rio e dizendo: aonde está Deus? Ele poderia começar esse texto dizendo: e aconteceu no tal ano, no 5º dia do mês, no 30º do ano e tal, eu estava sentado no rio Quebar,
chorando, sofrendo, porque o Senhor não aparecia, esqueci da minha chamada, esqueci da minha promessa. Mas Ele falou, foi no meio disso tudo que eu vi os céus abertos e eu tive visões de Deus. Vem pra cá o grupo de louvor, me ajuda aqui, quer? Aproveita esse momento para você saber que Deus tem uma promessa maravilhosa na sua vida. E não se esqueça, se aquilo que você sonha comprometer o que Deus tem para você, não vai acontecer na sua vida. Você não sabe o quanto vai te prejudicar, mas Deus sabe de todas as coisas. E é por isso que Deus, na sua infinita bondade, na sua presciência, conhece todas as coisas. E tem muitas coisas que não vão acontecer na sua vida e não vão mesmo. Eu há pouco tempo atrás, há 1 ano e meio, eu era do ramo da hamburgueria. E era o melhor lanche do Embu das Artes, não era, pastora Sueli? Pastora Sueli prova. Olha lá o Marco também, os irmãos conhecem. E eu comecei a ganhar, minha vida financeira mudou muito. E os meus sonhos começaram a mudar. Eu sabia que eu tinha ministério, uma vida com Deus, tempo de aprendizagem. Mas eu comecei a pensar, eu vou correr atrás das minhas coisas pessoais. Eu falei, eu vou, sabe, quero abrir 30, 50 lojas por aí, quem sabe. Porque eu quero isso é a minha vida. Eu comecei a esquecer das promessas que Deus me fez. E passou-se um tempo, Deus foi lá e fez o quê? Fechou a porta. Eu ganhava 13, 14 mil reais por mês. E do nada, irmãos, Deus foi lá e fechou a porta, usou alguém para falar comigo, eu não acreditei. Falei, meu Deus. Imagina você ganhando 14 mil reais por mês, você vai ver as coisas, sabe? Eu fui vendo uma loja fechando, a outra loja fechando, eu fui olhando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui para a oração, fui para o jejum, e Deus não falava nada. Eu falei, Deus, essa é a minha fonte de vida. Eu estou tão bem, buscando as minhas coisas. Mas eu acordava no dia, ia trabalhar, e via aquele movimento ia se acabando. Eu via aí, o meu sócio me ligava, tal loja fechou, tal loja aconteceu isso. Eu chegava em casa chorando, quantas noites chorando, pensando, acabou minha vida. Mas meses depois, eu percebi quão bom foi para mim, ministerialmente. Tem pessoas, irmãos, que não vai realizar aquilo que quer, não vai, porque vai comprometer o que Deus tem para você. Deus falou isso para mim hoje, é por isso que eu estou falando isso. Se os seus sonhos comprometer os sonhos de Deus, não vai acontecer. E quando você vê Deus fechando a porta, fazendo alguma coisa, não se preocupe, descanse no Senhor. Quem sabe na sua família você está vendo as coisas acontecerem de mal a pior, e você fala, Deus, eu não consigo fazer nada pela minha força. Descansa no Senhor. Você vai ver que uma hora o céu vai abrir para você no meio desse cativeiro. Feche os seus olhos, vamos louvar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar
resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta a mente. Eu não vou perder a guerra. te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Ele está cuidando de você. Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai alimentar. Te adorar é o que sustenta a vida. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta a minha. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Esse mesmo Espírito, feche seus olhos, eu quero orar por você para encerrar. Quem sabe você está vivendo no meio do cativeiro nesse momento. Eu não sei qual é o cativeiro da sua vida, eu sei qual é o do meu. E eu tenho pedido para Deus, Deus, me dá visões no meio desse cativeiro. Eu sei que quando o Senhor me dá visões, abrir os meus olhos, eu vou ter mais força. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas o problema que você está enfrentando é muito pequeno perto do Deus que a gente serve. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite tão gloriosa que o Senhor nos presenteia. Quem sabe no nosso meio tem pessoas que estão vivendo alguns desertos da sua vida. A gente não escolhe o deserto, a gente não pede, mas essa foi a maneira que o Senhor encontrou para mudar o nosso caráter. Eu não olho para a Bíblia, eu não vejo ninguém crescendo no meio da dificuldade. Por que eu, Senhor, quero crescer no meio da felicidade? Eu também não poderia. Os nossos pais,
aqueles que viveram lá atrás tempos mais difíceis do que hoje. Crescer em momentos de crise, crescer em momentos de dificuldade, de luta, de perca. Mas nós queremos crescer no meio da felicidade, Senhor. Questionando as promessas que o Senhor nos fez, questionando o tempo que essa promessa vai acontecer para nós. Nessa oração, eu, Deus, quero pedir perdão ao Senhor pelas vezes que o questionei. Quem sabe tem alguém no meio de nós, Deus, que está fazendo esse mesmo questionamento, está perdendo a força. Mas o que o Senhor falou nessa noite é que no meio desse cativeiro o Senhor vai abrir o céu para ela nessa noite. Continua, Pai, dando força para esse meu irmão, para essa minha irmã, dando graça, fazendo ela entender que o tempo não é nosso, que o tempo ele é do Senhor. Quantas coisas eu queria que me acontecesse para ontem, para hoje, Deus. Mas eu tenho aprendido a descansar no Senhor, aprendendo que o tempo não é nosso, é do Senhor. Eu sei, Deus, que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela virá logo pela manhã. Eu não sei qual é a manhã e nem quando ela chegará, Deus, mas no tempo exato do Senhor, o Senhor nos mostrará. Eu faço essa oração, faço ela no nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor, Pastor Renato, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Bate palma para Jesus, irmãos. Aleluia. Eu quero só dar uma funilada aqui em algo que Deus me deu enquanto continua aí nesse som para a glória do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Diga comigo, ainda nesse cativo, nesse cativeiro, melhor dizendo, tem um vale. Você entendeu o que Deus está falando com você? No meio desse cativeiro que você está passando, tem um vale te esperando ainda. Meu Deus, pastor. E eu tenho uma palavra para a tua vida ainda. Deus está dizendo para você: desce para o vale ainda. Você não entendeu, né? O irmão pregou que no meio do aquele cativeiro, no meio dos exilados, o céu se abriu. Mas ainda no meio desse cativeiro que você está, Deus está dizendo para você: eu tenho um vale ainda te esperando. E quem está te chamando para o vale? Olha para o teu irmão e diga: irmão, Deus está te convidando para o vale. Pastor, você é doido? Doido não, é o texto 3:22. E disse-me o Senhor: Ezequiel, levanta-te e sai ao vale. E esqueci de um adendo. Diga para o teu irmão: meu irmão, é no vale que ele vai falar com você. Uma coisa é você ter visão, Deus te mostrar. Outra coisa é Deus falar contigo. Não deu glória. Filho do homem, levanta-te e sai ao vale, porque lá eu falarei. E levantei como o Senhor